Meus amigos, neste próximo sábado teremos aí o UFC Fight Night em Abu Dhabi. Como luta principal, Bogdan Guskov, parceiro de broderagem de Walter Walker, versus o filho de Poatan, Magomed Ankalaev. Ainda no mesmo card, teremos o próprio Walter Walker, que vai estar enfrentando Thomas Peterson, o brasileiro Ismael Bonfim, o Marreta, que vai estar tentando se recuperar na organização, fazendo a luta do emprego, além de Brenderson Ribeiro, que vem de 3 derrotas seguidas e foi simplesmente colocado para ser sacrificado por um russo invicto em sua casa em Abu Dhabi. Vamos começar aqui pelo horário do evento, então preste atenção para não tomar distraído. O card preliminar, ele começa às 10 horas da manhã e o card principal às 13 horas. Então já deixa o like aqui para fortalecer o canal, hypem o vídeo se estiver pelo celular, é muito importante pra gente e não custa nada para vocês. Conto com a ajuda de todos, bora pro vídeo. Primeira luta da noite, Corey Gibson versus Abdul Hussein. O UFC tá parecendo um meio monte de lutador que começam com o Abdul, e esses caras são todos uma verdadeira pedreira. Começando aqui com o Corey Gibson, tem 21 vitórias e 12 derrotas, é o azarão, tem um cartel horrível no UFC. 7 derrotas e apenas 3 vitórias. Ele já foi demitido, né, e foi recontratado. Ele entrou pelo TUF em 2023, perdeu 2, ganhou 2 e depois perdeu 2 novamente. Ou seja, ele vem de 2 derrotas e provavelmente é sua última luta do contrato. Já começamos com um sacrifício aqui. Claramente o Corey Gibson foi enviado para Abu Dhabi, assim como o Brenderson Ribeiro, para ser usado de alimento do russo Abdul Hussein. O seu oponente, o Abdul, ele possui um cartel de 15 vitórias e apenas 2 derrotas. A maioria de suas vitórias são por nocautes ou finalizações, então é um lutador decisivo. Não deixa na mão dos juízes. Então nessa daqui a gente vai com extrema segurança e credibilidade, Abdul Hussein. Eu não acho que vai ser uma luta fácil, pelo contrário. O Corey Gibson, ele já enfrentou muitos lutadores de nível bom aí na organização. Eu acho que ele vai estar querendo salvar o emprego dele, então ele vem dedicado para esse combate. Porém, não vai dar para ele. Então a gente vai, apesar de ser uma luta parelha aqui, a gente vai de Abdul Hussein para essa luta. Segunda luta da noite, Mike Davis versus Nurullo Aliev. É cada nome esses caras têm, viu? O Mike Davis, ele tem um cartel aqui, ó, de 12 vitórias e 3 derrotas, um nocauteador, 8 vitórias por nocautes e 2 finalizações e apenas 2 decisões. Tem um cartel bom no UFC. Das 7 lutas que ele fez na organização, venceu 5. Detalhe importante, essas 2 derrotas, rapaziada, aqui, ó, elas foram pro Durinho, né? E o Faresian, 2 lutadores excelentes, apesar do Durinho ter virado empresário aí, né? Ter se aposentado do UFC, ter se aposentado das lutas. Mas o cara continua fazendo um monte de coisa aí fora da... dentro do mundo das lutas, mas fora do octógono. Então quem quiser acompanhar o novo rumo do Durinho lá, é só seguir ele nas redes sociais. Ele também tem um canal no YouTube. Depois ele venceu 4 seguidas até perder pro Faresian, né? Como eu já falei. E vem de nocaute sobre Michel Ramírez. Michel Ramírez foi aquele cara que foi finalizado com extrema facilidade por Chase Hooper no sábado passado. É levemente azarão, vai estar pegando o invicto 11-0 Nurullo Aliev. Tem 3 vitórias no UFC e em seu cartel o cara simplesmente possui 9 decisões. 9 decisões e 2 nocautes. Esse cara com certeza é o famoso amarrão. Provavelmente teremos uma luta muito chata aqui, rapaziada. O Mike Davis, ele tem muita experiência, tem uma mão pesada. E eu acho que ele em algum momento ele vai conseguir se desvencilhar aí do russo, que vai estar tentando levar ele pro chão, tentando finalizar. E ele vai conseguir conectar uma mão ali e vai acabar nocauteando. Então nesse daqui a gente eu acho que o Mike Davis vai colocar água no chope. Vamos de Mike Davis por nocaute técnico. E agora temos ele, né, o brasileiro Brenderson Ribeiro versus Magomed Tuchalov também pode ser, né? O Brenderson, ele vem de uma fase terrível na organização, né? Quem tá acompanhando aí sabe. Venceu apenas 2 vezes das 7 lutas que fez na organização. Logo após ele vencer o Contender Series, perdeu 2 e ganhou 2. E agora ele simplesmente vem de 3 derrotas seguidas. E, rapaziada, a situação tá crítica para o Brandon aqui, velho. É ruim essas lutas porque o cara já sabe que ele foi enviado para lá para perder, para servir de alimento para russo. Então ele já entra nervoso, né, velho? Eu não sei como é que vai estar o psicológico dele.
Ele foi nocauteado pelo Azamat Murzakanov, aquele cara que perdeu a invencibilidade agora para o Rachinha, e pelo Omar Sy. Depois ele foi finalizado pelo Abdul Rakham, né? Outro cara com o nome que começa com Abdul aí, que vem destruindo tudo no UFC. O Brandson, ele é bem azarão contra o Tuchalov ou Tuchalov. Apesar de ter um cartel pequeno de 6 lutas, ele tá invicto e possui 5 nocautes e uma finalização. Ou seja, nenhum dos combates do Tuchalov foi para a mão dos juízes. Claramente, rapaziada, o Brandson ele tá sendo usado como alimento do russo aqui, infelizmente. Apesar de estar torcendo pro brasileiro, eu acredito que ela vale a permanência ou a demissão, né, do Brandson no UFC. Então eu tô torcendo bastante por ele aí. Mas acho que ele vai ser nocauteado pelo Magomed Tuchalov. Quarta luta da noite, Ismael Bonfim Marreta, mais um brasileiro aí, versus Axel Sola. 20 vitórias e 6 derrotas. Só que a fase no UFC é crítica. Ele tá com um cartel irregular. 2 vitórias e 3 derrotas. Ele entrou no UFC com bastante hype. Ele e o irmão dele, né? O Marretinha. Estreou com um nocaute absurdo sobre Terence McKinney. Uma joelhada voadora que virou highlight. Só que em seguida colocaram ele contra Benoit Saint-Denis, que a gente descobriu agora que é fraude check também, né, rapaziada? Ele foi finalizado no Mata-Leão. Depois ele volta, vence o Vice Pinchel por decisão, mas em seguida foi nocauteado em suas 2 últimas apresentações. E se ele tá nesse card aqui, significa que o UFC não tá vendo com bons olhos aí não, viu, rapaziada? Muito provavelmente querendo usar ele aqui como alimento também, ou simplesmente aquele cara que não tá fedendo nem cheirando na organização. Eles mandam lá pra Abu Dhabi pra lutar com o russo. Ele precisa vencer esse combate. É levemente azarão e vai encarar Axel Sola, que no UFC tem uma vitória e uma derrota. Não é isso tudo não, rapaziada. Esse oponente aqui do Ismael, eu acho que ele pode, é uma luta boa pra ele. Acho que ele pode vencer. Preste atenção, luta boa não é luta fácil. Mas eu acho que é uma luta que casa com o estilo dele, né? Eles são muito bons de boxe, tanto ele quanto o irmão dele. E eu vejo uma ótima oportunidade aqui dele manter seu contrato com a organização. Tô torcendo bastante aí pelo Ismael Bonfim. Então vamos de Ismael nessa daqui. Vamos acreditar na força do Brasil. Próxima luta do card, Santiago Ponzinibbio versus Sam Peterson. O Ponzinibbio, ele é um veterano no UFC. Sua carreira, ele tem simplesmente 30 vitórias e 9 derrotas. É muita luta. Só no UFC esse cara tem 12 vitórias e 8 derrotas. É um cara que ele já tá em decadência, né? Tá naquela fase final da carreira. Ganha e perde, ganha e perde. Seu auge foi entre 2015 e 2018, onde ele placou aqui diversas vitórias seguidas, mas a fase atual dele não é muito boa não. Como eu disse, ganha e perde, cartel totalmente LGBT, tudo colorido. Vem de derrota para Daniel Rodrigues, aquele cara que é ruim, né? Que inclusive tava pegando uma cadeiazinha aí. É um strike, tem 17 nocautes e apenas 6 finalizações. Muito strike, vai ter a mão pesada esse Santiago Ponzinibbio. É levemente azarão, vai estar enfrentando o Sam Peterson, que é aquele cara que enfrentou na última luta aí o Michael Page. Foi derrotado. O Peterson, ele tem nocaute, tem chão, tem algumas vitórias por finalização, 7 para ser mais preciso. Mas o Ponzinibbio, ele nunca foi finalizado, né? Que acredito que essa seja a maior arma aí do Sam Peterson. Acho que ele vai conseguir segurar as quedas do Peterson e vai nocautear. Então nessa daqui a gente vai também com o azarão, Santiago Ponzinibbio, o argentino aí, por nocaute. Seguindo para a próxima luta, Dustin Jacob versus Muhammad Said. Luta muito boa essa daqui. O Dustin Jacob vai estar pegando aí um cara invicto, nocauteador. Porém, ele é favorito e eu concordo. E eu já vou explicar o porquê eu concordo do favoritismo do Jacob. Ele é um kickbox bastante experimentado aí. Inclusive já lutou com o Alex Pereira. Foi nocauteado, mas lutou com o Alex, né? Faz muito tempo. Lá em 2014 o Alex era outro lutador, ele também provavelmente era outro lutador, teve muitas lutas depois disso aí, ganhou muitas experiências, lutou bastante aqui, ganhou, perdeu, teve momentos bem ruins na carreira, inclusive. Depois ele se reinventou, entrou no UFC e simplesmente emplacou 6 vitórias seguidas. Teve um momento ruim depois disso no UFC, perdeu 4 lutas em seguida também. É um cara que ganha e perde, né, velho? Mas ele já se recuperou com um nocaute brutal aí sobre Vitor Petrino, sobre um brasileiro aí que inclusive virou highlight para ele também. E agora que ele vem de 3 vitórias seguidas,
O seu oponente, Muhammad Said, apesar de estar invicto, tem um jogo que casa muito bem aí com o Jacob. Tem 6 nocautes e 2 finalizações. Ele vai trocar com o Jacob e vai dormir sem sono, com certeza. Nessa daqui, vamos de Jacob, Dustin Jacob por nocaute no segundo ou terceiro round. O Jacob é um cara que estuda bastante a luta, mas quando ele pega, pega seguro. Lá ele. Fechando o card preliminar, o cara que fala com todo mundo, não tem papas na língua, irmão de Johnny Walker, dizem por aí que é maior em popularidade do que o próprio Johnny Walker. O cara que tem opiniões questionáveis, apaixonado por pé, treina no Brooklyn da Rússia, numa academia aí totalmente duvidosa, né, da Rússia, Walter Walker. O Walter vai estar enfrentando Thomas Petersen. Brasileiro barra russo, ele tem um cartão excelente, rapaziada. Eu não sabia não que o Walter Walker só tinha perdido uma vez aí, que foi na sua estreia na organização, quando ele pensou o Lucas, né? Ele tava bem gordinho aí, tava fora de forma. E essa derrota, apesar de muita gente criticar a forma que o Walter gerencia a carreira dele, né? Não quero entrar nesse mérito, não quero criticar também a forma que ele gerencia, não vou falar muito sobre isso. Mas ele é um cara que ele não quer entrar no ranking, né? Ele peida fino pra muito lutador aí. Essa que é a verdade. Não quero falar já falando. Mas apesar de tudo, velho, ele vem de 4 vitórias seguidas no UFC. Todas por chave de pé. Pegar o pé dos oponentes é o fetiche pessoal do Walter Walker. É a moda da casa do lutador. O seu oponente, o Sam Peterson, ele é um lutador marromenos, né, rapaziada? É aquele lutador que o Walter ele é obrigado a vencer nesse combate. Ele não tem alternativa de perder. Né? Ele é um peso pesado, tudo pode acontecer, uma mão pode conectar aí e o Valtinho dormir. Né? Inclusive ele falou que tem medo disso aí porque ele não tem carcaça suficiente, acha que pode não aguentar as pancadas. Mas, inclusive, ó, o Sam Peterson, ele tem algumas finalizações e vai ser importante pra gente ver como é que o Walter vai se comportar com um lutador que tem um pouquinho de chão ali, que vai tentar se defender dele na hora que ele tentar pegar o Hook ali, que é a chave de pé. Mas dito isso, vamos de Walter Walker com mais uma chave de pé aí, uma variação nova que eu acho que ele vai trazer pra gente. Já deixa o like, hype ao vídeo se estiver pelo celular para ajudar o canal, rapaziada. Porque agora nós vamos para o card principal. Abubakar Vagaev versus Saidjid Isakhimaev. Olha o nome dos homens. Luta interessante, 2 russos se enfrentando, só que um deles é um Zé Decisão, que é o Abubakar. Cara, muita luta aqui para decisão. Das 24 vitórias, 19 foram para decisões. Perdeu apenas 4 vezes aí. Enquanto o Saidjid é um finalizador com um cartel de 22 vitórias e 3 derrotas. 12 delas foram por finalização. Absurdo o que esse cara consegue fazer aqui no chão. Então já dá para ver que ele é muito bom de wrestling, né? Tem aquele jogo chato, de certa forma, do russo, de russo, mais eficiente. Então o prognóstico dessa luta é Saidjid por finalização ou por decisão, caso o Abubakar consiga segurar a onda aí. Então vai ser uma luta amarrada, se for para decisão, né? Segunda luta do card principal, Rizvan Kuniev, o cara responsável aí pela demissão do Malhadinho. Né, sinto falta do Malhadinho no UFC. Eu gostava muito do Malhadinho, velho, das suas lutas. Inclusive é baiano, meu conterrâneo aqui de Salvador. Versus Tyrell Fortune. Rizvan Kuniev versus Tyrell Fortune. O Kuniev ele é um lutador que antes de chegar no UFC, ele vinha de 11 vitórias seguidas. Tem um cartel de 14 vitórias e 3 derrotas. No UFC tem uma vitória, que foi a pro Malhadinho, né, que eu acabei de falar. E uma derrota para o Curtis Blades, uma divisão dividida, que para muitos, inclusive para mim, eu acho que ele levou aquela luta ali, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que decisão dividida pode ir para qualquer lado aí. O Curtis Blades acabou levando esse combate aí. É um lutador pato, né? Faz tudo mais ou menos, mas faz tudo. Tem alguns knockouts, tem uma boa defesa de queda, a gente viu isso com outro Malhadinho, que ele defendeu bem as quedas do Malhadinho, tem mão pesada, mas não é nada assustador. É um lutador chato de lutar, mais eficiente, mas não é perigoso em nada. Eficiente, mas não é perigoso em nada. Já o Tyrell Fortune é um nocauteador nato, um excelente cartel, 18 vitórias e apenas 3 derrotas. Dessas vitórias, 11 foram por nocautes. Coisa boa aqui, viu?
11 nocautes das 18 vitórias, construiu sua carreira no Bellator, fez algumas lutas na PFL também, na PFL, chegou no UFC e lutou em cima da hora contra Marcin Tybura, luta que era a oportunidade do Walter Walker, e mais uma vez ele correu aí porque, segundo ele, não estava se sentindo totalmente recuperado da sua perna que tinha fraturado. Mas eu acho que foi mais medo de avançar no ranking aqui, né, de pegando o Marcin Tybura, ele sabia que depois disso aí só vinha pedreira. O Tyler Fortune, ele vem de 4 vitórias seguidas e nessa aqui nós vamos de Tyler Fortune por decisão. Acho que vai ser aquela luta ali que nem bate lá, bate cá, mas eu acho que o Tyler Fortune vai conectar algumas mãos aí e vai conseguir levar esse combate. Próxima luta da tarde, né? Lembrando que aqui a gente vai estar na parte da tarde, vai ser aquele combate que começa de manhã e a gente almoça assistindo homens saírem na mão. Próxima luta da tarde, Damian Rizipek versus Magomed Zainukov. Mais um Magomed aqui, já é o terceiro Magomed aqui nesse card, né? Mas é tradição lá, né? O nome que termina com Ev, Ov, Ive e Magomed, Muhammad é muito comum lá. Luta boa essa daqui, um polonês invicto da luta agarrado. Ó que, preste atenção, rapaziada. Um lutador polonês invicto da luta agarrada contra um russo invicto da terra do Khabib do Daguestão, que é nocauteador. Um desertor, né? Isso aqui é um desertor do movimento de Khabib. O cara que mora no Daguestão e não faz luta agarrada, não é oriundo da luta agarrada, pode até ser oriundo, na verdade, mas não gosta de strike, gosta de nocautear pessoas, é porque foi um desertor do movimento aqui. Provavelmente não treina com Khabib. O Magomed Zainukov, ele tem 8-0 e dessas 8 vitórias, 5 são nocautes e 3 decisões. Já o Damian Rizipek, o Rizipek, ele é 10-0 com 4 nocautes e 5 finalizações. O Damian, na verdade, ele é bom de chão, né? Bom no strike também. Ele é o azarão. E eu acho que ele é um bom azarão aqui, viu, rapaziada? Você que gosta de fazer sua fezinha. Você que é um degenerado, então vamos aqui de Damian por nocaute. Porque se for para decisão em Abu Dhabi, ele vai perder. A gente já sabe como é, eu não quero acusando ninguém de nada aqui. É só suposição, supostamente. Só dou um conselho para o Damian aí. Não perca por decisão em Abu Dhabi. Próxima luta da tarde, tem brasileiro, é o Wellington Turman, que está tá numa situação precária, decadente aqui. Situação, eu acho que pior do que o próprio Brandson Ribeiro, o Turman. Ele treina lá com o Poatan e o Glover na Teixeira MMA. Tem um cartel de 18 vitórias e 8 derrotas, só que no UFC ele tá com um cartel irregular aqui, ó. 3 vitórias e simplesmente 6 derrotas. Eu acho até que esse cara não foi demitido ainda, porque pelo hype aí do Poatan, velho, por treinar com o Poatan lá. E aí o Poatan deve ter pedido aí né, pelo axé que ele tem aí com a galera, ele pediu pra não demitir o cara, porque, meu amigo, ele vem de 3 vitórias, 3 derrotas seguidas. E aqui é a luta do emprego, não tem jeito, ele não pode perder. Mas ele vai estar enfrentando Islam Dulatov, que é aquele modelo aí que tem os irmãos também, que é modelo e é lutador. Eu não sei como é isso, os caras conseguem exercer as duas carreiras. Inclusive ele é muito famoso, já desfilou aí para diversas marcas muito famosas, ganha mais dinheiro como modelo do que a luta. Então ele gosta de entrar no octógono, gosta de trocar soco com outro homem simplesmente por amor ao combate. E isso faz toda a diferença, porque ele não tá ali pelo dinheiro, ele faz pela força de vontade, porque se sente vivo, gosta do esporte. Então, luta muito difícil pro Turman aqui, né, rapaziada? E ele é bem talentoso também, tem braços longos, bom de chão, excelente strike, tem cotoveladas absurda. E além de ser extremamente favorito aqui. Então, eu concordo com o favoritismo, minha torcida é pro brasileiro, claro. Mas, infelizmente, acho que o Dulatov leva essa. Takezinho fácil. E tudo isso, nós vamos para o Comain Event. Steve Erceg versus Ramazan Temirov. O Steve Erceg, todo mundo conhece, é aquele cara que disputou o cinturão aí contra Alexandre Pantoja aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Depois ele perdeu 3 seguidas, se recuperou de vitória sobre Odi Osman e Tim Elliott, mas é um lutador que ele tem um bom nível, na verdade, né? Ele tem um bom nível, mas não é excelente em nada. Tem um carisma de pedra. É o favorito aqui contra o Temirov, né? O Steve Erceg. Só que o Temirov, rapaziada, simplesmente possui 11 nocautes. Vem de várias vitórias seguidas. Imagina como não deve estar a confiança desse cara aqui. No UFC, só pra você ter noção, ele tá com 2 vitórias
e nenhuma derrota. Nessa aqui a gente vai ficar com azarão, não tem jeito não. A gente vai ficar com o Temirov por nocaute. Eu acho que o Eseg vai conseguir resistir ali nos primeiros rounds, mas acredito que no segundo ou terceiro ele vai ser nocauteado. Dito isso, nós partimos para a última luta do card. Magomed Ankalaev, o cara que foi nocauteado aí pelo Poatan, com as cotoveladinhas aí, ó. Pá, pá, pá. Ele que vinha falando que o Poatan ia voltar pra borracharia, só que o Poatan colocou o cara pra fazer terapia. A gente viu entrevistas aí, um trecho da entrevista dele falando que tava mal, precisou refrescar a mente dele, não ficou bem não, rapaziada, depois dessa derrota do Poatan aí. Poatan colocou o russo pra ir pro terapeuta. Ele vai estar lutando contra o parceiro do Walter Walker aí, o Bogdan Guskov, né? Um cara que sempre cai nas zoeiras aí do Walter, inclusive eles estão dividindo o mesmo quarto. Eu vi o Walter fazendo aquelas coisas sinistras que eles costumam fazer lá, e eles trocando garrafas de água lá. Uma bagunça ali, coitado do quem vai dar o grau naquele quarto no hotel depois. O Ankalaev, apesar de ter perdido para o Alex Poatan, não é demérito nenhum perder para o Alex. Ele é um cara que dispensa apresentações. Lutador extremamente pragmático. Excelente. Possui um cartel absurdo de 21 vitórias e apenas 2 derrotas. A primeira vitória ele foi finalizado, ele foi pego num triângulo de... Não sei se foi no triângulo. Acho que foi no triângulo. Pra um lutador que nem tá mais no UFC. Ele veio de derrota para o Alex Poatan, mas antes disso ele tinha vencido geral aí, rapaziada. Passou por todo mundo, é um cara que demorou pra disputar o cinturão. O UFC não concedeu o cinturão pra ele, a disputa de título aí demorou bastante, né? Precisou ralar bastante aí pra conseguir a disputa. É bem favorito aqui, é um cara extremamente pragmático, como eu falei. Ele é bem favorito contra o parceiro do Walter Walker, o Bogdan, e eu concordo com o favoritismo. O Bogdan também é um lutador excelente. Vinha finalizando e nocauteando aí geral também no UFC. Geral não, né? Ele não foi muitas lutas não. Ele tem 4 lutas na organização. Perdeu uma e venceu 4. Ele perdeu em sua estreia aí para o Ozdemir. Tem 15 nocautes na carreira. É um lutador que é russo também, mas gosta de trocar soco, não é um lutador da luta agarrada. No UFC, ele, como eu falei, já ganhou 4 lutas, todas por nocautes, todas pelas vias rápidas. Porém, eu acredito que ele não tá no mesmo nível do Magomed Ankalaev, não. O russo, ele é mais, não é aquele jogo bonito de assistir, mas é muito mais preciso. Joga sem correr risco e é excelente contra golpeador. Ele não dá bola fora não, rapaziada. Excelente na movimentação também. Antes da derrota para o Poatan, ele tinha dominado do geral na categoria aqui. Então vamos por Magomed Ankalaev por decisão. Eu acho que ele não vai conseguir nocautear, mas ela vai levar essa luta aí facilmente, né? Eu acho que ele tá bem preparado. Vamos observar também como é que ele vai voltar aí depois da derrota, porque a gente sabe que tem esses lutadores que são dominantes aí, geralmente, quando voltam, eles não voltam a mesma coisa. E é isso. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Deixa o like, né? Mais uma vez pedindo aqui. Eu sei que é chato, mas rapaziada, fortalece bastante a gente aqui também, porque a gente precisa, certo? O YouTube, principalmente eu que tô começando, um canal pequeno. Hype meu vídeo aí se tiver pelo celular também. É simples, é fácil. Quando você curtir, vai aparecer no cantinho, hypar, você vai e clica, certo? E deixa seu comentário, deixa aí sua gracinha. Pode deixar também seus palpites, certo? Conto com vocês aí pra estar ajudando no meu canal a crescer, beleza? Tamo junto, valeu, rapaziada. Junto a gente vai conseguir construir uma comunidade aí. E breve vem novidades aí também. Eu vou estar dando a oportunidade de ter pessoas aqui inscritas pra gente estar comentando lutas. Vai ser muito legal. Então, por favor, nos ajude aí com esse sonho. Tamo junto.